Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano A e sétimo ano B. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. O conteúdo dessa semana tratará-se dos conjuntos dos números racionais. Nós já estudamos o que são os números racionais, não já? O que são números racionais? Números racionais são os números inteiros, né? São os números positivos e negativos, aqueles que a gente pode contar, como o 2, o 3. Pode ser também os números racionais, pode ser uma fração e pode ser também um número com vírgula, por exemplo, 0,7 ou 1,2. Então, isso aqui são os números racionais. Hoje a gente vai trabalhar o quê? Conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, em que o numerador é um número inteiro. O número inteiro são aqueles números que a gente pode contar. E o denominador é um número inteiro não nulo. Então, ele tem que ser diferente de zero. O numerador é um número inteiro e o denominador um número diferente de zero. Professor, o que você quis dizer com isso aqui? O que é o conjunto dos números racionais? É representado pela letra Q, que pertence ao conjunto dos números inteiros. É uma fração tal que A pertence aos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros, tirando o zero. Toda vez que aparecer esse asterisco, significa o quê? Que o zero não pertence a esse conjunto. Então, pode ser qualquer fração, sendo que o denominador tem que ser diferente de zero. Representação de um número racional na reta numérica. Então, tem como a gente representar um número racional na reta numérica. Como que a gente faz isso? Para representar um número racional na reta numérica, precisamos analisar o sentido, que deve ser considerado. Então, na reta numérica, a gente tem o sentido positivo e o negativo. E a partir do zero, então a gente temos a reta numérica, né? O eixo central é o zero, à direita fica os positivos, à esquerda o negativo. Sempre. Proceder de maneira semelhante à representação de uma fração ou de um número decimal na reta. Para a gente localizar um número ou localizar uma fração na reta numérica, primeiro a gente precisa achar o decimal. Para a gente achar esse decimal, a gente precisa fazer a divisão. Olha para você ver os exemplos que a professora postou. Vamos localizar a fração B. Qual é a fração B? 2 terços. Para a gente localizar essa fração 2 terços, primeiramente a gente precisa saber se ela é positiva ou negativa. Então, ela é positiva. Então, eu sei que ela vai ficar do lado direito. Para me localizar ela, eu preciso efetuar a divisão. 2 dividido por 3. Sempre será o denominador e será o meu divisor. Então, vamos. 2 dividido por 3. Tem como? 2 é menor que 3. Tem como dividir? Tem. O que a gente faz? Acrescenta o zero. Se eu acrescentei o zero, o que eu preciso fazer, meus amores? Acrescentar a vírgula. Aqui não tinha número, então a professora acrescentou o zero. Para quem não sabe, faz a tabuada no cantinho. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Então, eu preciso do número menor ou igual. Então, quem vai ser? 6. 6 vezes 3, 18.
continha de menos, 20 menos 18, 2. Eu preciso de apenas um número após a vírgula. Então, quem que é? 6. O número 0 é o meu número inteiro. Então, cadê o 0? O inteiro. Depois do 0, o 6 é os meus decímetros. Então, após o 0, aqui a gente é dividido, para cada centímetro, é dividido em 10 milímetros. Então, entre o 0 e o 9, aqui tem, entre o 0 e 1, tem 9 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é dividido em 9 milímetros. Esse aqui é o 6, eu vou contar 6 pauzinhos e localizar na reta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que aqui fica a minha fração 2 terços ou 0,6, que é a mesma coisa. Então, 2 terços é a mesma coisa de quê? 0,6. Então, aqui fica localizado o meu ponto B. Então, o que a gente fez? O 0 é o meu inteiro e o 6 é o meu milímetro. Então, eu conto 6 pauzinhos e localizo na reta. Vamos para o segundo exemplo. Vamos localizar a fração C, que é representada por quem? Menos 3 quartos. Então, agora eu sei que a minha fração é negativa. Então, ela vai ficar o quê? À esquerda. Então, vamos efetuar a divisão. 3 dividido por 4. 3 dividido por 4, o que a gente tem que fazer? A divisão. Então, vamos dividir. 3 divide por 4? Não, o que a gente vai fazer? Acrescentar o zero no meu quociente, porque aqui não tinha nenhum número, e colocar a vírgula. Então, qual o número vezes 4 que vai se aproximar de 30? 7 vezes 4, 28. Continha de menos 30. Menos 28 é igual a 2. Preciso apenas de um número após a vírgula. Então, quem é o meu inteiro? 0. Então, aqui está o 0. E após o 0, eu vou contar quantos tracinhos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São divididos em 9 tracinhos, né? 9, depois é o 10, já é o número inteiro, é 1. Então, aqui eu preciso contar 7 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui fica o quê? A fração C, que ela é representada por qual fração? Menos 3 quartos ou 0,7. Achei a localização do ponto C. Então, o número antes da vírgula é o inteiro e o número depois da vírgula é quantos tracinhos após o número que você deverá contar para a sua localização. Outro exemplo, olha, aqui já está o quê? Localizando. Vamos localizar o número decimal A. Quem é o número decimal A? Menos 1/8. Então, eu sei que é menos, então vai ser do lado esquerdo. 1 é o inteiro, 1 é meu inteiro, 8 tracinhos após o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que ele fica no oitavo, né? Então, menos 1,8. Achei a localização do ponto A na reta numérica. Ah, professora, se fosse, por exemplo, 2,3 positivo. Então, olha para você, um inteiro, aqui está um inteiro. Quantos tracinhos? 3. 1, 2, 3. Localizei. 2,3. Assim sucessivamente. Vamos trabalhar agora com a comparação. Comparação dos números racionais. Então, o que a gente vai comparar? Quem são os números racionais? Números com vírgulas, frações e números inteiros.
comparar dois números racionais, localizamos os números na reta numérica e concluímos que o maior deles é aquele que localiza mais à direita. Então, quanto mais ele ficar para cá, maior é o número. Por exemplo, nós temos 3 números para a gente ver qual é o maior. 5 quartos, 1 terços e menos 0,25. Temos os seguintes números, então vamos localizar eles. Para mim localizar essas frações, primeiramente nós precisamos efetuar a divisão. Então vamos, olha. 5 quartos, 1 terço. Então tem como localizar, tem como dividir 5 por 4? Sim, porque 5 é maior. Então 1 vezes 4, 4. A desce 1. 5 menos 4, 1. Preciso de um número após a vírgula, então vamos acrescentar a vírgula, 1 expoente. Qual número vezes 4 que vai aproximar? 2. 2 vezes 4, 8. Sobrou 2. Como eu preciso apenas de um número após a vírgula, eu posso terminar aqui. 1 tem como dividir por 3? Tem, acrescentando o 0 e a vírgula. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Então, eu sei que a minha fração 5 quartos é a mesma coisa do que 1,2 e 1 terço é a mesma coisa de 0,3. Se a fração é positiva, o número também é positivo. Efetuada a divisão, é só a gente localizar ele na reta numérica. Olha para vocês verem tanto que é fácil. 1 é o meu número inteiro, então tá aqui, positivo. Quanto tracinho após a vírgula? 2. 1, 2. Localizado a fração 5 quartos. Por que, professora, você só fez o 2 tracinhos? Porque eu precisava só do 2. Não tinha necessidade de eu fazer todos os 9 milímetros. Olha, 0 é o meu inteiro. Aqui está o 0, 3 milímetros. 1, 2, 3. Fica localizada a fração 1 terço. Todos são positivos, então fica à minha direita. Agora, já a fração negativa, ela é à esquerda. Então, quem é aqui? Só um número após a vírgula, então é o 2. 1, 2. Fica o meu número decimal, 2,25. Eu não vou contar 25 pauzinhos, não, gente. É só um número após a vírgula. Olha para você. Assim podemos observar que qual foi a fração maior? Qual que está mais à direita? Então, é a fração 5 quartos. Então, 5 quartos é maior. Se eu não tivesse a reta numérica, como que eu saberia que é maior? 1 é o inteiro, 0 é o inteiro. Então, 1 não é maior que 0, então automaticamente essa fração seria maior. Todo número negativo é menor do que qualquer outro. Olha para vocês verem, olha, negativo. Então, eu sei que automaticamente é maior. Mas como nós efetuamos a divisão, eu sei que também esse número é o quê? 0,3. Eu sei que... Só um minutinho, meus amigos. Eu sei que esse número aqui automaticamente é menor. Então, quem é maior é 0,3. Todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Olha para vocês verem, negativo, positivo, então automaticamente é maior. Mas aqui também a gente já fez a divisão, que essa fração equivale o quê? 1,2. 1 é maior que 0. Olha aqui eu tenho duas frações. Quem que é? 1 terço, que é a mesma coisa de 0,3. 5 quartos é 1,2. Quem é meu inteiro? Não é 1? Então, a fração é maior. Então, se vocês for localizar,
Quanto mais direito, maior é. Ó. Diferentes escritas de os números racionais. Então, eu tenho os números racionais na forma percentual, na forma fracionária, na forma decimal. Então, eu tenho três maneiras de escrever os números racionais. Percentual, que vai vir esse símbolo. Fracionária, que vai vir o símbolo da divisão. Decimal, que vai vir a vírgula. Se me desse a forma percentual e pedisse para me transformar na forma fracionária, como que a gente ia transformar, meus amores? Eu vou só relembrar, porque esse conteúdo a professora já explicou. Se eu tenho esse símbolo, significa o quê? 40%. 40 dividido por 100. Então, o que que sai? 40 dividido por 100. Olha, eu tenho agora uma fração. Uma fração com denominador 10. Para mim achar a forma percentual, o que que eu tenho que fazer? Achar uma fração equivalente, que o meu denominador vai ser 100. Então, quem eu multiplico por 10 que vai dar 100? 10 vezes 10, 100. Se eu multipliquei um denominador, eu também multiplico o denominador pelo mesmo número. 4 vezes 10, 40. Agora, eu tenho o quê? Um número com vírgula. Eu vou transformar em uma fração. Quantos números eu tenho após a vírgula? 2. Então, são 2 zeros. Acrescento o número 1. Se fosse um número, era 1 zero. E repito o meu número após a vírgula, que é 0,5. O zero para mim antes do número não serve para nada, então vai ficar o quê? 5 centésimos. Eu transformei todos eles na forma de fração. Teria como transformar essa forma de fração em um percentual? Teria, meus amores. Olha, 40%. Eu vou substituir isso aqui pelo símbolo de porcentagem. 40%. Repito o numerador e troco o número 100 pelo símbolo de porcentagem. Muito fácil, olha para vocês verem. 5%. 40%. Eu simplesmente troco o 100 pelo símbolo. Nos números racionais, temos as dízimas periódicas. O que significa dízima periódica? Que o número tem uma sequência depois da vírgula. Olha, uma dízima periódica é um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita. Então, tem uma infinita quantidade de números, de algarismos decimais, que é a parte do certo algarismo que se repetem em grupos. Então, a gente pode ter a repetição de grupos de um número ou de mais algarismos. Então, pode se repetir apenas um número, ou 2 números, 3 números. Ordenado sempre na mesma disposição, e é chamado de período. Então, dízima periódica temos um período. Temos na matemática, temos a dízima periódica simples, que é aquela que a parte decimal é formada apenas por um período de dízima. Exemplo, o que significa um período? Quando o mesmo número se repete por várias vezes. Então, quem se repetiu? O número que se repete sempre fica os decimais, que é o após a vírgula. Então, quem se repetiu aqui? O 3. Ele se repete infinitas vezes. Então, isso aqui é o período. Olha pra gente, ó, 5/3 é a mesma coisa de 1,6. O 6 não está se repetindo? Então, isso aqui significa um período. Uma sequência de números iguais. 0,37. Aqui quem se repete é o 37. Então, é o mesmo número que se repete várias vezes. Toda vez que falar dízima periódica simples, é uma repetição de números iguais.
E tem uma dízima periódica composta. A dízima periódica composta é aquela em que a parte decimal inicia com um número ou mais algarismo e não faz parte de um período. Então, se ela não faz parte de um período, ela não se repete no mesmo número. Esses algarismos são chamados de antiperíodo. Por quê? Não tem um período. Olha aqui para vocês verem. O 1 e o 6. Para ter um período, esse 1 aqui teria que estar aqui. Olha para vocês verem. Não é igual. Então, começa com um número, termina com outro número. Olha para vocês verem. O 8 e o 3. Aí repetiu o 3. Tem que repetir o mesmo número. Se eu tenho 2 números aqui, teria que repetir 2 aqui. Então, não tem período. Olha para vocês verem. Olha aqui, 9, 1, 6. Não se repetem. Então, isso aqui não tem um período. É uma sequência de números variados. E esse aqui, repete-se o mesmo número. Repetiu 3, repetiu 6, repetiu 39. Quando tem uma sequência de números iguais, são dízima periódica simples. Quando não tem, é dízima periódica completa. Essa não tem período, é antiperíodo. E a simples tem um período. Bom, meus amores, este é o nosso conteúdo dos números racionais, dos conjuntos. Nós vamos ter a representação na reta numérica. Nós temos também a comparação, né, na reta numérica. Nós temos a localização e as dízimas periódica simples e composta. Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Um beijo.